Não há ficção. Palestra de Neville Goddard, realizada no dia 7 de junho de 1968. A ficção é definida como uma construção imaginária que não é real, em oposição à verdade ou realidade. Mas o que é real e o que é imaginário quando, em um sentido espiritual, todas as coisas existentes são imaginárias? Marcos conta a parábola da figueira que, tendo sido amaldiçoada, foi encontrada seca até as raízes. Ao chamar a atenção para esse fato, a imaginação desperta disse: tenham fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração de que se cumprirá o que disse, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo que tudo o que vocês desejarem, quando orarem, creiam que o receberão e o farão. Marcos 11. Aqui está um ato imaginário que não tem apoio nos fatos. A árvore não estava seca no momento em que foi amaldiçoada, mas quando eles voltaram no dia seguinte, o ato imaginário havia sido executado. Como você pode ver, essa lei não se limita a ser apenas construtiva. Ela pode ser usada para fins bons, ruins ou indiferentes, pois não há limitações para as possibilidades da oração. Agora, ao orar, você deve mergulhar no sentimento do desejo realizado, pois a palavra orar significa movimento em direção a, adesão a, em ou nas proximidades de. Aponte para o desejo realizado e aceite esse estado invisível como realidade. Depois, siga seu caminho sabendo que o desejo agora é seu. Você o fez e não ficará surpreso quando ele se tornar realidade. Quando você praticar essa técnica pela primeira vez, ficará surpreso quando isso acontecer. Mas quando aprender a aceitar completamente o estado assumido, saberá que não precisa fazer nada para que isso aconteça, pois a suposição contém seu próprio plano de realização. Você saberá que este mundo é imaginário e que uma suposição, sem nenhum objeto externo para apoiar sua verdade, se tornará um fato quando sua verdade for mantida. Se um ato imaginário produz um fato externo que o sustenta, então esse mundo não é essencialmente imaginário? Se você ousar supor o que sua razão e seus sentidos negam e for fiel à sua suposição, acreditando em sua realidade, e o efeito correspondente for produzido, esse mundo aparentemente sólido e real pode ser algo diferente de imaginário? Tudo é imaginado, pois você é Deus, tudo imaginação. Deus existe em você e você nele. O mundo é tudo o que você imaginou que fosse, mesmo que não consiga se lembrar de quando ou como criou. Você não pode alimentar a mente com violência e não esperar violência no mundo. Embora as emissoras neguem isso, um amigo do estúdio da NBC-TV me disse que, quando foi oficializada a morte de Kennedy, ele recebeu uma ordem de Nova York para que nos 4 dias seguintes não fossem exibidos filmes violentos. Ele disse que houve um pandemônio no estúdio, pois eles vasculharam seus arquivos tentando encontrar filmes não violentos suficientes para cobrir 4 dias. Para a sorte deles, a maior parte do tempo será ocupada com a gigantesca cobertura do funeral na cidade de Nova York. Um senhor entrevistado recentemente na televisão disse que o senador Kennedy estava sempre falando sobre ser assassinado. Quando os tiros foram disparados, ele soube imediatamente que Kennedy estava morto. Não se pode pensar em ser assassinado sem passar por isso. Quem sabe quem, sem ser visto pelos olhos mortais, estava pisando no lagar, influenciando a mente daquele jovem rapaz. Não permita que ninguém haja como intermediário entre você e seu Deus, pois ele está dentro de você. Deus nunca está tão longe a ponto de estar perto, pois a proximidade implica separação. Como você pode estar perto de Deus, se ele se tornou consciente de ser você? No momento em que ele concedeu seu espírito a você, ele lhe deu sua consciência, para que você possa, por meio dessa consciência, entender o dom que lhe foi dado. Deus me deu a dádiva do nascimento e da paternidade. Sem a dádiva de seu espírito, eu não poderia entender as dádivas que se seguiram. Como eu poderia interpretar a dádiva da crença ou ser despertado de meu longo sono, se aquele que interpreta todas as coisas não tivesse se tornado eu primeiro? Quando o copeiro e o padeiro do faraó tiveram sonhos, falaram com o escravo, dizendo: tivemos um sonho. José então respondeu: a interpretação não pertence a Deus? Conte-me o sonho. Agora eu lhe pergunto, José não está afirmando aqui que ele é Deus? O livro de Gênesis começa com, no princípio, Deus e termina em um caixão no Egito. Quem está no caixão? José. Então, no início, Deus, como José, é colocado em um caixão no Egito. Agora, tendo dito que a interpretação pertence a Deus,
José interpretou os sonhos deles. 2 anos depois, ele interpretou o sonho de Faraó e tudo aconteceu, exatamente como ele disse que aconteceria. Se essa história for verdadeira, o Espírito de Deus não está sobre o homem? Sim. Porque Deus realmente se tornou como você é, para que você possa ser como ele é. Aceite isso literalmente, pois é verdade. A imaginação realmente cria a partir do nada. Os pensamentos invocam uma coisa que não é vista, como se estivesse acontecendo. Isso é realizado por um conceito imaginário tocado pelo sentimento. Ouvir falar do sucesso de outra pessoa e sentir sua alegria cria uma estrutura que se projetará na tela do espaço. Chamando a projeção de realidade. Pode-se pensar que ela foi criada de fora. Mas o que aconteceu tinha de acontecer como aconteceu, pois não há acidentes. Na noite passada, Kennedy poderia ter usado outras saídas, mas teve de usar a que usou, pois há um tempo para cada ato imaginário se projetar, assim como há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para rir e um tempo para chorar. Em Macbeth, de Shakespeare, ele descreveu este mundo como uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, sem significar nada. Todas as ambições realizadas são cheias de som e fúria, não significando nada, pois a verdadeira peça acontece sem ser vista pelos olhos mortais e sem ser ouvida pelos ouvidos mortais. O drama da vida se desenrola a partir de dentro, pois Deus, o Pai, está moldando você à sua semelhança. Portanto, deposite sua esperança totalmente nessa graça, nessa dádiva que Deus concede a você ao revelar a imagem dele em você. Todo o resto não passa de som e fúria, sem significado algum. A filha de Stalin, escrevendo sobre sua vida na Rússia e a morte de seu pai, contou sobre um derrame que paralisou um lado de seu corpo. Embora seus olhos estivessem abertos, ela duvidava que ele visse alguém na sala, mas a expressão em seu rosto era de extremo ódio. Um braço estava estendido como se estivesse amaldiçoando o que via. Ninguém saberá o que Stalin estava vendo, pois ninguém conhece os pensamentos de um homem, a não ser o espírito do homem que está nele. Só podemos especular. Talvez naquele momento relâmpago ele tenha visto seu sonho de vida se desfazer em cinzas e amaldiçoado a visão. Agora, aos olhos de milhões de pessoas, Stalin era considerado um homem muito sábio, mas a Bíblia descreve essa mente como um tolo, dizendo: o tolo diz em seu coração que não há Deus. Mostre-me um homem que acredita que Deus não existe, e, embora ele possa ter muitos diplomas e ser considerado uma pessoa muito sábia, ele é um tolo dos tolos. A Bíblia não sugere que o homem sem instrução seja o tolo, apenas aquele que diz em seu coração que Deus não existe. O mundo de Stalin entrou em colapso quando as portas se abriram e ele saiu dessa pequena esfera. Seu mundo era real até aquele momento, mas era um mundo de ficção. Tudo aqui entrará em colapso, mas como este é um mundo fictício, você pode ter tudo o que quiser. Você gostaria de ser conhecido? Realizar uma grande ambição? Ser famoso aos olhos dos outros? Você pode ter tudo isso, se estiver disposto a assumir que já é seu ponto e, apesar da evidência dos seus sentidos e da contradição da sua razão, se você andar e dormir com essa suposição, ela se transformará em fato. E, apesar da evidência dos seus sentidos e da contradição da sua razão, se você andar e dormir com essa suposição, ela se transformará em fato. E depois de tê-los experimentado, você partirá, deixando-os para trás. Seu desejo é criado por um ato imaginal. Ele é sustentado por um ato imaginal e, quando esse ato imaginal for retirado ou modificado, seu desejo, realizado, entrará em colapso e desaparecerá. Portanto, afirmo que não há ficção. Um amigo me enviou uma cópia da edição de junho da Harper's Magazine, que conta sobre o julgamento de um capitão da nossa Força Aérea. Como um projeto escolar, esse capitão escreveu uma redação intitulada O Capitão Dali Norte foi levado à corte marcial, na qual ele informava o local e a hora em que o fato ocorreu. Anos depois, quando estava na Força Aérea, o capitão Dali Norte foi levado à corte marcial, condenado a 1 ano de trabalhos forçados e dispensado do serviço. O capitão Norte escreveu sua própria corte marcial e a cumpriu. Então, o que é ficção? Você pode escrever seu próprio ensaio sobre o sucesso, se esse for seu desejo, e na medida em que estiver convencido de que é verdade, você dará vida a ele em seu mundo. O segredo é imaginar até o ponto da autopersuasão. Você consegue acreditar no que está imaginando? Não há dois de você, você e a imaginação. Você não está remodelando uma peça de cerâmica quando imagina, mas a si mesmo. Você está se movendo em direção ao seu desejo. Se você persistir até ver exatamente o que quer ver, fixar sua posição com a cola do sentimento e permanecer ali, isso será refletido na tela do espaço,
assim como seu mundo está refletindo agora o estado fixo do qual você o está vendo. Existem dois mundos, o mundo externo do efeito e o mundo interno da causalidade. Esse mundo interior, no fundo de sua alma, é onde se passa o verdadeiro drama da vida. É lá que Deus o está dotando de poder vivificante. Agora uma alma viva, você está sendo transformado em um espírito vivificante. Naquele dia, você verá este mundo de cima, para descobrir que ele está morto e que você é o seu poder animador. Blake disse: onde o homem não está, a natureza é estéril. Isso é verdade, pois a natureza não pode produzir nada por si mesma. O homem, uma alma viva, faz com que as coisas pareçam vivas por meio de seu poder de animação. Embora agora esteja animando tudo o que vê, você está destinado a se tornar um espírito doador de vida, para moldar as coisas à sua própria imagem, trazê-las à luz e dotá-las do poder de criar vida. Acredite em mim, não existe ficção. Todo pensamento que você tiver se tornará realidade. Você pode pensar que é apenas um pensamento e que nunca se tornará real, mas ele se tornará. Pense que você é um mártir, e você é. E continuará sendo até que você seja um mártir. E continuará sendo até que mude sua maneira de pensar. Os Kennedy, por acreditarem que são mártires, terão esses golpes repetidos inúmeras vezes até despertarem por dentro. Não importa o quanto sua vida pareça estar boa no momento, ela é um sonho do qual você precisa, e vai despertar. O que você mais ama, seu marido, esposa ou filho. Pode até ser algum objeto inanimado que você valoriza, mas um dia terá de dizer adeus a ele. Recentemente, uma senhora me mostrou um enorme anel de diamante que estava usando, dizendo que havia pago $75.000 por ele. Embora ela tenha filhos e netos, esse anel é muito importante para ela e ela tem muito orgulho dele. Bem, você poderia multiplicar essa senhora por milhões de pessoas que amam objetos que estão mortos, porque não sabem que estão. Como estamos vivendo em um mundo de César, viva-o ao máximo, mas não se apaixone por ele. Não se deixe levar por suas emoções, como 1 milhão de pessoas fizeram hoje ao ver uma caixa fechada, sem saber ao certo se havia um corpo dentro dela. Agora, a Bíblia ensina que mentiras permissíveis são permitidas. Uma suposição não baseada em fatos é uma mentira, não é mesmo? É-nos dito que imitemos a história do administrador injusto que, ao ser informado de que poderia perder o emprego, pediu àquele que devia 100 medidas de azeite que lhe desse 50, a outro 80 e a outro 60. E quando retornou ao seu senhor, o administrador foi elogiado por sua sabedoria. Esse administrador falsificou o registro, os fatos da vida que a memória afirmava serem corretos. Talvez a memória diga que você só tem $10 no banco, que o aluguel está vencido e que não há perspectivas de mais dinheiro a caminho. Ou que seu amigo está doente ou desempregado. Esses são fatos que a memória registrou. Você pode falsificar esse registro por meio de uma mentira permissível, vendo $1.000 no banco e o aluguel pago. Ao ver alguém doente, como se estivesse bem, ou alguém desempregado, como se tivesse um emprego remunerado. O que parece tão real é baseado em ficção, e a ficção é fato no sentido de que é tudo imaginação. Você pode tirar qualquer pessoa do estado em que ela caiu e colocá-la em outro, seja um estado de carência, doença ou fracasso. Há infinitos estados nos quais o homem pode cair. Se você acreditar que a imaginação cria realidade e que não existe ficção, poderá reescrever sua vida e dar a si mesmo e aos que estão nela beleza em vez de cinzas, alegria em vez de luto e louvor em vez de desânimo. Acredite na realidade de seu ato invisível e veja-o se realizar. Se você tiver provas de que a imaginação cria a realidade, não importará o que os outros pensam. Tudo o que importa é que você experimente e permita que a imaginação se mostre no desempenho. Eu o incentivo a viver tão plena e graciosamente quanto desejar, enquanto espera que o Filho de Deus se revele em você. Mas não pense que, por não viver plenamente bem, você está melhor aos olhos de seu Pai, pois não está. Ele só está interessado na obra que está realizando em você, e quando ela for concluída, você nascerá de dentro para fora, pois até que isso aconteça você não poderá entrar no reino de Deus. Nesse dia, você entrará em uma era totalmente diferente, em que árvores, frutas, animais e pássaros são desconhecidos, mas não despercebidos. É um mundo além de outros mares, desconhecido e inconcebível para aqueles que vivem neste mundo de morte. Quando digo que tudo está à sua disposição, quero dizer que tudo está em sua imaginação, e você é o poder criativo dela. Vivendo nesse mundo fabuloso, você pode viajar por mares desconhecidos de gôndola e conhecer frutas, árvores, pássaros e animais desconhecidos aqui na Terra, e nesse mundo você tem total controle.
Enquanto caminha pela terra, o homem não tem consciência alguma do alimento que está ingerindo mentalmente. Pensamentos de horror e raiva, inveja e ódio alimentam monstros invisíveis que produzem mágoas e dor. Há aqueles que querem o fruto estragado que faz parte desta era, mas quando você entra nessa era, tem total controle de seu poder. Você percebe que tudo é um pensamento e está sob seu controle. É-nos dito que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem as coisas já preparadas por Deus para aqueles que o amam. Quando você for um com seu Pai, despertará e se encontrará na era que já foi preparada para você. Portanto, concentre seu coração totalmente nesse mundo no qual você entrará quando Cristo for revelado internamente. Ao despertarem, um após o outro, não haverá duas experiências iguais. No entanto, o simbolismo estará presente, assim como o elemento tempo. São sempre 5 meses entre a visão do nascimento e a revelação do Filho de Deus. Na história registrada no 40º capítulo do livro de Gênesis, José deu interpretações diferentes ao número 3 em ambos os sonhos. O padeiro tinha 3 cestos em sua cabeça, com pássaros comendo pão contido neles. José interpretou o sonho dizendo: em 3 dias você será pendurado em uma árvore e os pássaros comerão sua carne, e isso aconteceu conforme sua interpretação. O copeiro viu uma videira com 3 ramos que brotavam, floresciam e amadureciam e se transformavam em uvas. Ele colocou as uvas em uma xícara, esmagou-as e deu a xícara ao faraó. O mais importante aqui é a taça de uvas. Qualquer pessoa pode envenenar o vinho, portanto, o portador da taça deve ser um servo de confiança. É ele quem bebe o vinho primeiro e, se for envenenado, ele morre e não o senhor. José interpretou o sonho dizendo que o copeiro, o portador da taça, seria restaurado em 3 dias, e ele foi. Agora, se é necessário o Espírito de Deus para interpretar todos os sonhos e todos os sonhos vêm de Deus, aquele que interpreta o sonho não é o homem desperto chamado Jesus Cristo. Lembre-se, independentemente do que aconteceu hoje ou de como será o futuro, não existe ficção. A imaginação cria sua própria realidade. Você tem o poder de mudar seu presente e seu futuro escrevendo uma história gloriosa sobre si mesmo e sobre aqueles que ama. Faça disso uma experiência em primeira pessoa, no tempo presente, ou como algo que você já realizou, e depois viva nesse estado, pois a imaginação cria a realidade. As histórias de que falei vêm do 11º capítulo do livro de Marcos. Todo esse capítulo apoia a minha teoria. Peço que você tenha fé em Deus. Ele não está do lado de fora. Ele não está nem mesmo perto, porque Deus realmente se torna você. Você saberá que é Ele, quando o Filho de Deus, Davi, chamá-lo de Pai. Posso lhe dizer que, de agora até o fim dos tempos, Deus se tornou você, mas somente quando o Filho dele o chamar de Pai, você saberá quem realmente é. Enquanto isso, acredite em mim e teste seu poder criativo. Você pode tirar qualquer coisa do nada ao conceber uma cena que implique a realização de um sonho e acreditar em sua realidade. Persista em sua crença e seu sonho invisível se tornará um fato visível. Isso é falsificar os registros, o que é permitido. Somos chamados a imitar o administrador injusto. A palavra mordomo significava originalmente o guardião do porco, o símbolo de Jesus Cristo, a imaginação humana. Você é o administrador de sua imaginação. Alimente-a com pensamentos amorosos para si mesmo e para os outros. Se alimentar de violência, você se tornará violento, pois você se torna o que come. Nascidos na pequena ilha de Barbados, criávamos patos e galinhas para nosso próprio consumo. Se minha mãe quisesse um par de patos para o jantar de domingo, 10 dias antes ela diria a um de seus 9 filhos para deixar um par de patos de lado. Nossos patos eram criados no quintal e alimentados com peixe, que era barato e abundante, e não com milho, que tinha de ser importado e era muito caro. Podíamos comprar um balde de restos de peixe por 1 centavo, então alimentávamos as galinhas e os patos com peixe. Consequentemente, eles tinham cheiro e gosto de peixe. Mas se eles fossem separados 10 dias ou 2 semanas antes do jantar e recheados com milho e alimentos desse tipo, toda a textura de sua carne mudava. No entanto, durante esse intervalo de tempo, não se podia dar a eles nem mesmo um pouco de peixe. Eles precisavam passar por uma mudança radical e completa de dieta. Se a ordem de mamãe não era lembrada até talvez 4 dias antes da refeição, todos sabiam, porque quando as aves eram depenadas e o calor começava a expressá-las, toda a vizinhança sabia que os Goddard estavam comendo peixe no jantar, e ninguém podia comê-los.
Mas se a dieta deles fosse alterada de peixe para milho, e somente milho durante esse intervalo de tempo, teríamos patos deliciosos para o jantar, com gosto de pato. Agora, embora não sejamos patos, nós nos alimentamos de ideias. Alimente sua mente com uma determinada ideia por uma semana e você mudará sua estrutura. Continue por 2 semanas e você estará bem alimentado com pensamentos adoráveis. Veja, este é um mundo fictício e você é o autor dele. Nada é impossível. De qualquer forma, é tudo ficção, portanto, viva com nobreza e sonhe belos sonhos, pois você é toda imaginação, e sua imaginação humana é o Senhor Deus, Jesus, o Cristo. Agora vamos entrar no silêncio.